Olá, Olá, bom dia. bom dia. O meu nome é Bruna, tenho 19 anos e sou estudante da licenciatura de Marketing na Universidade do Minho. Olá, Bruna. Olha, eu tenho muito gosto de estar aqui a conversar contigo. O meu nome é Celeste, eu sou psicóloga clínica e vamos ter aqui uma conversa interessante. Olha, eu trouxe um objeto, uma coisa que de facto se calhar simboliza um pouco a saúde mental e aquilo que nós provavelmente falaremos aqui, porque isto é tudo muito abrangente, a saúde mental é muito abrangente. Então é assim, eu trouxe esta cara risonha, que vai um bocadinho de encontro àquela questão que hoje em dia nós vivemos. Primeiro a máscara, não é? Estou escondida atrás dela, ninguém sabe verdadeiramente quem eu sou, porque nós temos que estar sempre bem, fingir, e portanto o sorriso tem que estar sempre o sorriso ali, porque estamos sempre felizes e fugimos a emoções tão importantes como a tristeza, a insegurança, a dúvida, mas como temos muito medo de mostrar estas coisas, ficamos por este sorriso amarelo e, e vai funcionando. Sim, Diz-me. o objeto que eu trouxe é muito engraçado. Eu podia ter trazido vários dos peluches que tinha lá em casa e um deles por acaso era uma almofada assim com um smile igualzinho a esse, mas eu trouxe o panda porque é assim, sou filha única e desde pequena os meus peluches foram sempre algo que me acompanhou e tal como, e eu tenho pelo menos 3 peluches neste momento, são os peluches que ainda me acompanham desde que eu era pequenina, que me acompanharam durante todas as fases, boas e más da minha vida. E são objetos que eu guardei sempre, outros doei a instituições e dei a familiares mais novos, mas houveram sempre 3, pelo menos, que ficaram sempre comigo Ficaste ao longo ligada desta jornada toda, porque passaram por todas as fases que eu passei. E muitas vezes as minhas amigas não entendem quando vamos, por exemplo, de férias. Já fui de férias com amigas e o panda também foi. Também foi. Foi lá, tipo, na mala, por exemplo. Exatamente. Porque são objetos que são assim pequeninos, são ligação comigo. E muitas vezes as pessoas não entendem, mas lá está, é mais o apego emocional à questão em si, é mais o conforto de saber tipo, que não estou em casa, mas isto é casa. Exatamente, é um símbolo, não é? É um símbolo, digamos que será de transição, isto é, tu utilizas o panda ou outro peluche para te sentir segura, para não te sentir sozinha. Eu gostava de começar esta conversa por desmistificar a terapia, ir a um psicólogo, fazer terapia é só para malucos. Porque esta semana eu estava com os meus amigos, assim numa situação também muito informal, e a conversa que surgiu foi: psicólogo é para malucos. Porquê é que tu vais à terapia? Porquê é que tu procuras um psicólogo e não procuras um amigo? Não tens à vontade para falar com um amigo que tens para falar com um psicólogo? E eu, como sendo uma pessoa que faço terapia cognitiva comportamental, tentei dar-lhes outra perspectiva, mas sei que às vezes há este mito, sobretudo em jovens da minha idade e mesmo mais velhos, e mais novos também, que a terapia é só para malucos. Olha, Bruna, é assim, eu acho que essa questão é um pouco transversal, não é só na tua idade, as pessoas mais velhas também têm um bocadinho este estigma de ir ao psicólogo. E é curioso que vão mais depressa até ao psiquiatra, mas é por outras questões, também por um alívio rápido dos sintomas. Mas de facto é assim, os malucos não vão ao psicólogo, ok? Que esses já estão identificados e esses também não sabem que são malucos. E quando há essas dúvidas, quando eu julgo que estou maluca, se calhar pode ser um sintoma de que efetivamente não estou maluca. E é também uma forma às vezes de defesa, sabes? Eu não vou ao psicólogo porque eu sei que, enfim, vou ter que falar de mim, vou ter que mexer em coisas que eu não estou preparada ou preparado, não quero falar sobre isto, não quero expor-me, eu tenho medo de olhar para dentro, e portanto as pessoas vão utilizando desculpas para não ir à terapia. A diferença entre um psicólogo e um amigo, nenhum substitui o outro, evidentemente. Um amigo é um amigo, é alguém que está ali que te vai apoiar e é extremamente importante. O psicólogo não, o psicólogo baseia-se em evidências científicas, sabe, olha para a pessoa, vê quem é que está ali e a melhor forma de o ajudar a encontrar soluções. A minha perspectiva é muito, eu
tenho amigos com a qual me abro tanto ou mais como me abro com a minha psicóloga, por exemplo, mas a minha psicóloga ajuda-me a ver as coisas noutra perspectiva e numa perspectiva de eu perceber efetivamente a situação de outro ponto de vista e ajuda-me a ter estratégias para lidar com aquilo. Ela compreende exatamente onde é que está o ponto da questão, de onde é que aquilo vem, porque conhece o meu histórico e percebe, e de tudo aquilo que eu já lhe contei, ela consegue perceber, e foi isso que eu lhes tentei muito explicar, que um psicólogo consegue entender exatamente de onde é que vem aquela dor, e se calhar um amigo consegue dar um conselho, consegue ajudar-nos, mas se calhar é algo ali muito momentâneo, é um alívio mais momentâneo do que se calhar a psicóloga com as estratégias que nos dá. Sim. E surgiu também uma questão muito interessante, que foi, tínhamos perspectivas muito diferentes. A minha perspectiva é, eu saio da psicóloga, das minhas consultas de terapia, cansada e muito refletiva, porque saio de lá a refletir muito acerca de mim própria. Exato. E daquilo que foram os temas abordados, e às vezes tipo, preciso de sair e de não estar com ninguém, tipo, preciso de um momento tipo, para entender e para interiorizar aquilo que ela me disse, e porque às vezes toca em pontos que são mais sensíveis e é normal. E tínhamos a perspectiva de outros colegas que também frequentam psicólogos por vontade própria, porque que sentiram essa necessidade, tal como eu senti essa necessidade, e que saem da psicóloga como se estivessem mesmo muito bem. Ok, assim, depende muito da forma como decorreu, quais foram os temas daquela sessão. Sim. Mas de facto é assim, o sair muito contente e muito feliz de uma terapia pode também ser apenas momentâneo, ok? Porque às vezes, principalmente quando estamos no início, o psicólogo tem que ter algum cuidado para perceber quem é que está ali, de forma a não ser muito bruta, digamos assim, a dizer as coisas que são precisas dizer. Sim. Porque às vezes é preciso chamar a pessoa a ver o que é que se está a passar, a ver com olhos de ver. Sim. Se calhar a postura mais reflexiva, mais pensativa e do tipo, de facto, eu tenho de fazer algo, eu tenho que pensar sobre isto. Por exemplo, nesta discussão havia muito os dois lados de haver, eu tinha amigos, homens, que defendiam efetivamente o ponto de que podes conversar com um amigo e não procurar um psicólogo. E eu entendi que este estigma existe muito da parte dos homens, talvez por quererem manter uma posição, uma postura de mais. Sentes isso mais por parte dos rapazes? Sinto mais isso por parte dos rapazes, sim. E sinto que das experiências que foram partilhadas naquele momento, todos eles tinham ido por obrigação, porque a mãe os obrigou a ir a determinado ponto da vida, ou porque os via mais tristes, ou porque sentia que se calhar eles precisavam desse acompanhamento. Exato, sim. Mas consegui perceber que lá está, se calhar esteja um bocado ligado a esta coisa de quererem manter a postura de também, assim, é muito importante que a pessoa vá procurar ajuda psicológica por vontade própria. Às vezes não acontece isso e depois às vezes não corre muito bem, outras vezes até corre bem, outras vezes não corre bem. Mas é importante também perceber que, se calhar, os homens, e isto ainda acontece, não estão muito preparados para falar sobre si próprios, percebes? Portanto, eles têm uma postura aparentemente mais desligada, mais fria, portanto, emoções, olhar para dentro, isso não é uma coisa, enfim, que é esperada dos homens, percebes? Socialmente. A mulher fala com muito mais facilidade do que sente, do que pensa, do que... Sim, lá está. E o comentário de porque é que não falas com uma amiga? Tipo, eu tenho amigos que são quase psicólogos. Claro, era exatamente. Aquela coisa eu falo com um dos meus bros, com um dos meus manos e está tudo bem. E está tudo bem, exatamente. E eu tentei desmistificar isso, mas lá está, eu acho que ainda é um grande tabu essa questão a questão da saúde mental, não é? Sim. A saúde mental ainda tem muito estigma, ainda está muito enclausurada. Eu penso que está um bocadinho melhor. Eu sinto que sim, que está a evoluir e que há cada vez mais essa consciência de que não há vergonha nenhuma, nem há problema nenhum em procurar um especialista. Claro que não. E em procurar o tipo de terapia que mais se adequa às pessoas. E é sempre um contexto seguro, portanto a pessoa, há uma forma mais objetiva de ver a coisa. O teu amigo, a tendência é ser mais apoiante, a entender-te, se calhar não te vai dizer aquilo que efetivamente pensa, depende. Sim. Enquanto que o psicólogo é uma coisa mais, é terapêutico, é objetivo, vai-te levar pelos teus próprios caminhos, percebes? E levar-te a olhar-te de uma forma diferente, uma perspectiva diferente, terapêutica.
Sim, e a conhecer-te, porque ir à terapia é muito importante para o autoconhecimento. Hoje em dia, a sociedade tem aquela pressão do tens que, sobretudo para nós agora jovens, que estamos a viver uma fase completamente diferente daquela que era, por exemplo, a realidade dos nossos pais com a nossa idade, minha mãe com a minha idade comprou uma casa, casou-se e comprou uma casa. Exatamente. Hoje em dia, tipo, é impensável para mim, com 19 anos, casar-me e comprar uma casa. Mas há muito aquela ideia, hoje em dia, ainda nos jovens, de que temos que ser perfeitos e temos que mostrar que está tudo bem. Temos sempre aquela constante pressão. Eu sinto muito isso agora que estou no terceiro ano da licenciatura. Eu queria colocar-te essa questão, assim, como é que te sentes na universidade, não é? Sim, eu sinto muito agora no terceiro ano da licenciatura, sobretudo. Eu ainda estou no começo, estamos no início de outubro, e sente-se muita pressão. Sente-se mesmo muita pressão em todas as pessoas do meu ciclo de amigos, de o que é que vai acontecer para o ano. Eu tenho que começar a trabalhar, tenho que arranjar um emprego, tenho que conseguir comprar uma casa, tenho que conseguir comprar um carro, e há esta preocupação constante, e eu sinto que eles estão, eu não me sinto assim, eu sou um bocado daquele tipo de pessoa, go with the flow, eu vou e as coisas onde se alinhar, as coisas vão andando e vou vendo, vou estando atenta às oportunidades, assim, mas eu sinto que eles estão a começar todos a entrar num burnout mental, nem sei se é este o termo mais correto que eu devo usar, e muitas vezes eu gostava de os conseguir aconselhar, tipo, e passar esta tranquilidade. Ok, eu preocupo-me, eu tenho preocupações com o meu futuro, mas se calhar lido com isto de uma forma mais calma. Nós podemos ter caminhos diferentes e chegar todos a algum sítio. Eu não preciso de, nos próximos 5 anos, comprar uma casa e casar para ser mais bem sucedida que alguém que vai demorar 10 a comprar uma casa ou a casar ou encontrar o que é que seja. Olha, eu posso dizer que hoje em dia tu já sentes isso, e acho que a maioria das pessoas sente isso, é esta pressão, de facto. Sim. Tenho que trabalhar imenso, eu tenho que ser muito bom, digamos que é a cultura da exaustão. Sim. Se não estás exausto, se calhar alguma coisa não correu bem, né? Não trabalhaste o suficiente. Isto vai muito na linha da perfeição, de eu estou sempre bem, eu trabalho muito, eu sou competente, até assim, é uma autossuperação constante, já nem vou fazer comparações. E isto, de facto, é extremamente desgastante em termos emocionais, porque nós, de facto, temos os nossos limites e isto não é respeitado. Todos nós temos limites, todos nós temos um ponto que nós somos feitos de muita coisa, não é só o trabalho, nós precisamos da família, precisamos de conviver, precisamos de amigos, precisamos de uma rede social, precisamos de estar bem. Digamos que se esta questão do trabalho acaba por ocupar a maior parte do tempo das pessoas, a preocupação extrema, e depois nós vemos que há muitas pessoas que têm burnout, não é? Já deves ter ouvido falar nesta expressão, o burnout, que é a exaustão pura e dura de tudo, é o esgotamento absoluto emocional, físico, social, porque a pessoa de facto depois também acaba por se isolar, porque de facto o ser humano não tem essa característica, o ser humano é só um ser humano. Exato. E os seres humanos, ao contrário às vezes daquilo que se possa pensar, nós somos mais emocionais do que outra coisa qualquer. Exato. Portanto, esta parte tem que estar bem e tem que haver, de facto, respeito pela essência humana. Mas sabe que muitas vezes falou num ponto muito importante, porque é a autocomparação. Mas eu sinto que aquilo que muitas vezes nos sabota é o comparar-nos demais com os outros. Claramente. Sobretudo na minha fase, eu sinto que as pessoas estão todas muito ocupadas a pensar, a comparar-se com este, com aquele, este já está envolvido neste projeto, e está envolvido em 4 ou 5 este coisas, está bem, e eu não estou a fazer nada. Se calhar não vou fazer nada, tipo, e começam a entrar nesta constante comparação, nesta espiral, e depois aquilo torna-se um ciclo vicioso. Completamente. E depois vem alguém, eu estou a ter esta oportunidade, e porque é que ele está a ter aquela oportunidade e eu não estou a ter? E há esta comparação, não é a autocomparação, não é, deixa de ser só connosco e passa a ser com os pares, todo, com os outros, com as pessoas toda a gente à nossa volta, e gera-se um sentimento de frustração muito grande. E eu acho que é mesmo muito complicado lidarmos, sobretudo nesta fase, que é uma fase, na minha fase, não é? Que é uma fase terminal do ciclo, nós vamos agora terminar uma licenciatura, e acho que isto começa a preocupar-te, não é? Começas a sentir apertada. De facto, alguns problemas que nós temos de saúde mental derivam também precisamente da comparação, por exemplo, a ansiedade, a depressão, porque as pessoas tendem, é um erro muito grande, todos nós fazemos, de facto,
Mas olha, eu acho que esse é um exercício difícil, mas que tem de ser feito. Nós não devemos comparar-nos com ninguém. Cada um tem a sua história, o seu caminho, porque depois também existem alguns códigos sociais que também não são muito favoráveis. Por exemplo, o que é ser feliz? Ser feliz é ter um emprego, é casar, ter filhos, é viajar, e depois vemos alguém, não é, que diz, eu tenho tudo isso, olha, mas tive uma depressão enorme. Pois. Então, o que é que aconteceu? De facto, nós não somos feitos disto. Nós somos de uma matéria diferente. Nós somos muito emocionais e temos que estar atentos a estas questões. E há outra coisa também importante, é que às vezes estas comparações que nós fazemos com pessoas que nos parecem muito mais felizes que nós, isto não é real. Sim. Ok? Sim. Também abordámos esse tema muito no meu grupo de amigas, porque tenho algumas amigas que se comparam muito, sobretudo a nível de relações amorosas, porque olham à sua volta e parece que toda a gente tem a relação perfeita e a delas não é assim tão perfeita. Eu gostava de saber lidar com este tipo de questões com as minhas amigas, sobretudo, porque muitas delas estão em relações tóxicas, e posso dar o exemplo de uma amiga minha que está numa relação em que não sofre de violência física, mas sofre de violência psicológica, e aquilo é muito desgastante, e eu às vezes quero ajudá-la, mas também não sei como a ajudar, por mais que eu lhe dê conselhos, por mais que lhe diga que se calhar ela tem que sair daquilo, acho que há cada vez mais uma dependência emocional da parte dela, que não a deixa soltar-se disso, e eu como amiga às vezes sinto-me mal por não conseguir ajudar e não conseguir mas não depende de ti, não é? Não depende de ti. Muitas vezes também acontece porque as pessoas acham que terminando uma relação onde não se sentem felizes, vão ficar sozinhas para sempre. Sim. É o medo da solidão. Vou ficar sozinha, nunca mais arranjo ninguém. Sim. E isto também de ficar sozinha é um bocado relativo, não é? O que é estar sozinha? Que é não ter namorado? Exato, eu acho que sim, acho que é muito isso que se lhes prende na cabeça. E depois também o facto de vivermos numa geração em que hoje em dia, na minha geração, é tudo tão rápido, as pessoas não procuram tanto aquelas conexões emocionais para ter um relacionamento, para estar num relacionamento saudável. As pessoas querem é tudo muito rápido, não querem compromissos muitas vezes. Também. Acho que também é isso que as preocupa, tipo, ao estarem num compromisso já com alguém e terem medo de depois não encontrarem esse compromisso por estar numa geração, como é que eu ia te explicar? Uma geração que quer tudo no imediato e não procura conexões físicas e emocionais, não são de se apegar, tem uma forma diferente de ver também medo, não é? Medo de porque assim, nós na relação, às vezes as relações também existem só para dizer que sim. Mas num relacionamento tu estás-te a expor à fragilidade. Quem ama, vamos dizer assim, quem ama está numa situação de fragilidade. Porquê? Porque pode perder. Pode perder a pessoa que ama. Isso é um cenário absolutamente possível. Absolutamente possível. Portanto, também é preciso ir lidando com isto. Ora, se está bom, eu vou ficar. Não é? Mas às vezes não está e continuam a querer ficar. Depende muito também depois da dinâmica daquela relação. Pode ser uma questão intermitente. Pode ser uma relação intermitente. Essas relações são extremamente viciantes, vou dizer assim, e causam muita dependência. E outras vezes as pessoas também estão porque sim, porque é bem ter alguém, mas de facto não se entregam. E muitas vezes essas pessoas também sabem que a relação não vai durar muito tempo. Provavelmente também o contexto familiar, exatamente, a forma como nós crescemos. Claro. E isso é um bom ponto, porque eu ia lhe perguntar a seguir, já que estava a falar, já estávamos a falar nisto, sobre porque é que hoje em dia se há alguma explicação, se tem alguma explicação para o facto da minha geração ser assim. Vê-se cada vez mais o medo do compromisso, o medo de ter uma relação com alguém, vê-se estas coisas de não haver relações tão duradouras. Parece que hoje em dia está com este, tipo, amanhã está com aquela, tipo, parece que não é, parece que as pessoas já não procuram como no tempo dos meus pais, que se procurava tipo uma relação para se ter e para se sustentar. E lá está, e se calhar tem a ver com isso, não? Com o facto de aquilo que vem em casa. Também, exatamente. Assim, as pessoas podem ter montes de relações, mas podem ter um padrão de relação. E este padrão pode ser tóxico. E se há um padrão, os padrões adquirem-se muito cedo na nossa vida, percebes? Portanto, é assim, se eu tenho um histórico familiar tóxico, eu vou procurar relações tóxicas, porque é onde eu me sinto à vontade, digamos assim. O meu cérebro está preparado para lidar com este tipo de relações.
O que é uma relação tóxica? Que não me... O que é que tu defines como uma relação tóxica, por exemplo? Eu defino como uma relação tóxica, por exemplo, uma relação em que não há uma conversa Não há liberdade. Não há liberdade para conversarem sobre o que é que está mal dentro da relação. A pessoa com quem eu estou está a fazer algo que eu não estou a gostar, não há essa liberdade. O controle excessivo, a outra pessoa não querer ser controlada, a outra pessoa não, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Tenho uma amiga que o namorado ela não lhe pode dizer nada do tipo, são coisas básicas, são coisas para o bem dele, tipo, porque é que não comeste, não sei o quê, e ele entra completamente numa espiral de não és minha mãe, não tens porquê, não tens porquê estar com esse tipo de coisas, e não gosta de ser controlada, esse tipo de coisas. Pois assim, eu acho que ninguém gosta de ser controlado, embora, ou melhor, controlar é sempre uma coisa, eu não gosto desta palavra, de controlar, mas às vezes há pessoas que gostam de ser controladas, isto muito entre aspas. Porquê? Porque essa sensação de controle, há aqui um distúrbio, uma distorção daquilo que é o amor, vamos dizer assim, o amor romântico. Se ele me controla é porque ele se preocupa comigo, é porque ele gosta de mim, é porque está preocupado comigo. E de facto não é isso. Gostar não é de tudo isso. E não só, para além do controle, eu acho que muitas vezes aquilo que eu vejo nas minhas amigas é também desgasta-as imenso essa questão do controlo, deixa-as mesmo desgastadas, mas elas não se conseguem desligar daquilo. E eu às vezes penso, será que estão dependentes emocionalmente? Sim. Nem sequer sei bem o que é que isso significa, se me puder desmistificar isso, do que é a dependência emocional que tanto se fala nos relacionamentos. Sim. Passa por aquilo que há bocado dissemos, passa muito pelo medo de estar sozinha, de ficar sozinha. É incrível, mas de facto muitas jovens acham que se terminarem, puserem um fim à sua relação, não vão arranjar mais ninguém, nunca mais vão ser felizes na vida. Portanto, isso faz com que isto tenha uma pressão enorme. Depois, porque é que as pessoas vão ficando nas relações? Porque muitas vezes também se sentem com pouca habilidade. Esta dependência eu não consigo deixá-lo. E porque também se sentem muito inseguras em relação à vida em si, em relação às emoções, em relação àquilo que vão, o medo de tomarem uma má decisão, tudo isto depende também daquilo que ela tem lá dentro, percebes? Se de facto, depende muito da relação que é, o que é que aprende ali, porque às vezes há relações que prendem muito, porque às vezes são momentaneamente muito, muito prazerosas, mas depois não são dolorosas. Eu sinto isto de uma forma intermitente cria dependência emocional, mesmo até a nível cerebral. Sim. É quase como uma droga, não é? Estou a ressacar e preciso de atenção, de amor. Ele vai-me dar ali, ou ela vai-me dar ali aquilo que eu preciso naquele momento. Eu fico bem. Até à próxima. Eu sinto muito que nas relações mais longas, sobretudo aquelas que começaram ali na fase da adolescência e que se prolongaram até agora, vem muito de uma ideia que se construiu no início. No início eles conheceram-se de uma maneira, por exemplo, e era tudo muito bonito, e até hoje as pessoas mudam, não é? Nós éramos adolescentes, agora somos adultos, as pessoas foram-se mudando, e muito do lado das minhas amigas, sinto que muitas vezes é a procura, por acharem que estão sempre à procura que a pessoa volte a ser quem era, e volte a ser aquele conforto que foi no início. Entendo muito bem. E não conseguem largar. Claro, exatamente. Olha, mas sabes, isto é também, lá está, aqui uma psicoeducação, vou dizer assim, para nós percebermos que as pessoas mudam, vão mudando. Portanto, nós, quando gostamos de alguém, está ali um todo. Eu tenho de gostar da parte boa e da parte má da pessoa, porque a pessoa tem também uma parte má. Ora, se eu começo à procura de alguém que eu idealizei, porque muitas vezes nós idealizamos, o problema do amor romântico é a idealização. Nós idealizamos alguém e amamos esta nossa ideia, esta nossa idealização, e depois vamos nos confrontar com a realidade e vemos que afinal não é nada disto. E, por exemplo, a terapia
pode ser muito importante aqui, para a pessoa, de facto, desmistificar esta questão do amor romântico, Sim. perceber que muitas vezes nós amamos, mas de uma forma narcísica, nós amamos a nós próprios, isto é, nós queremos que estamos num relacionamento para alguém nos amar. Portanto, se alguém me amar, eu vou me sentir importante e, portanto, vou gostar mais de mim própria também. Muitas vezes o namorado é também para me levar à autoestima. Tem muito pouco a ver com ele, tem mais a ver comigo. E muitas vezes, se calhar, nestes casos, ao procurarem a terapia, percebiam que este tipo de padrão é um padrão que deve ser analisado, desconstruído. E que, se calhar, vem de trás. Exato. E são coisas que estão mal resolvidas. Nós estamos educados assim, Sim. não é? Andam a dizer que vamos ser felizes para sempre, não é? E que também andam a dizer que para ser feliz basta acreditar, não é? Vendem isto às pessoas. Sim, e depois há muita coisa, tens um corpo perfeito, vais ser feliz, tens um bom emprego, vais ser feliz, tens um BMW, vais ser feliz, pronto. E a felicidade é feita destas coisas, e a autoestima também, que eu chamo essa autoestima de autoestima feita de areia, porque se vem um abanãozinho, ele cai tudo. Acha que esta ideia, este conceito da perfeição em todas as áreas da vida também está muito associado, por exemplo, às redes sociais? Ao facto de, hoje em dia, nós abrimos as redes sociais e qualquer influencer só postam o lado bom da vida? Claro. Acha que essa pressão também... Claro que sim, as redes sociais são um problema de muita gente, não é? Voltamos à questão da via da comparação, não é? Lá está. Eu estou a ver gente feliz, porque é que eu não estou feliz, não é? Ou pelo menos não estou tão feliz como esta gente. Claro que isso, as pessoas não postam quando estão a discutir com o namorado, não postam quando estão a chorar, nem postam quando estão mal da vida, postam quando estão bem, e às vezes até nem estão bem, então fazem de conta. O importante é, primeiro, aparecer, o medo da invisibilidade. Nós temos medo de ser invisíveis, portanto temos de estar em qualquer lado. Portanto, e de vez em quando temos por qualquer coisa, porque senão vou esquecer que eu existo, ok? Sim. Às vezes, olha, eu não sei se já ouviste isto, mas... se não publica, não aconteceu? Se não publica, não aconteceu, até me esqueço dela. Assim, eu não sei se já te aconteceu isso, mas, ou se conheces alguém que tenha acontecido. Por exemplo, antes das redes sociais, fazes anos, os teus amigos ligam-te. Sim, agora... Toda a gente... Se tu tens uma rede social, o que for, e tiras a data de aniversário, exato, vais contar quem é que te vai dar os parabéns? Ninguém. Exato. Eu tenho muitas amigas que às vezes partilham que sofrem muito por quando fazem anos, ninguém publicar um story com elas, ninguém publicar nada com elas nas redes sociais, a dar-lhes os parabéns, e sofrem bastante com isso. Exatamente. E até tendem a ter que mostrar que fazem anos para tentar ver se conseguem essa atenção. Essa atenção, sim, porque repara, Bruna, eu acho que todos nós andamos à procura da mesma coisa. Sim. Só que às vezes não escolhemos os melhores caminhos, mas nós andamos só à procura de ser amados. Toda a gente quer ser amada. E da aprovação e do reconhecimento, que vem muito de casa, percebes? Vem muito de casa. Se os meus pais nunca reconheceram em mim nada de bom, pá, vai ser complicada a minha vida. Sim, eu convivo com várias pessoas na universidade e noutros sítios onde costumo estar, mesmo aqui no voluntariado, e eu sinto que as pessoas que são, e depois tenho a oportunidade de conhecer as pessoas e o círculo familiar delas, por exemplo, eu sinto que aquelas pessoas que são mais confiantes, as pessoas que não precisam, não estão sempre nesta autocomparação, vem muito, por exemplo, de terem os pais que estão sempre, ei, bem, que bom, fizeste isto, parabéns, tipo, e que se sentem que são crianças e pessoas depois na vida adulta mais realizadas, mais seguras. Há mais segurança, sim, exatamente, a pessoa confia, autoconfiança. Sim, por exemplo, eu até posso dar uma experiência que se passou no voluntariado que eu fiz aqui com o Instituto da Juventude. Numa escola, uma das crianças que nós identificámos logo como sendo aquela que é mais confiante, aquela que está mais segura dela própria, é uma criança, tem 9 anos, tipo, sente-se super confiante dela própria, não tem medo de dizer as coisas, está segura de si. Foi a criança que, quando a mãe a veio buscar, ela disse à mãe, olha eu a fazer a roda, fez a roda, e a reação da mãe foi, meu Deus, parabéns, tipo, ficou ali como se aquilo tivesse sido, como se a filha tivesse ganhado um prémio. E lá está, foi aqui que também eu comecei a pensar que foi aqui que eu me comecei a debater sobre este assunto e sobre estas questões e sobre o quão importantes são os nossos pais nos nossos primeiros anos de vida. Muito importantes. Para estabelecer este tipo de padrões. Exatamente. Eles são de facto,
são determinantes, nossos pais, quem nos cria. E depois, sabes que também hoje em dia há muito aquela questão do medo de errar. Tu não podes errar, não podes falhar. Há muito isso. Só tens uma oportunidade. É como se levar um não fosse... É muito complicado. É muito complicado, exatamente. Não há, porque de facto não houve este treino, digamos, em casa, porque, para, o elogio, às vezes, dizem, quando o teu filho fizer alguma coisa boa, tu elogia. Claro que sim, mas este elogio também tem que ser doseado. Sim. Porque se for exagerado, a própria criança pensa, pois... Também não foi assim tão bom. Tem que ser tudo. Ou não foi assim tão bom. Isto cria aqui uma ambiguidade em termos daquilo que eu sou capaz e aquilo que eu efetivamente sou valorizado. Lá está. É muito complicado também para os pais fazerem este dizimento. Sim. Tiraste boas notas, olha que bem, parabéns, sim senhora, muito bem, gostei muito. Não é preciso, então, e agora? Porque se esta criança tirar uma nota má, então... não é? Vai ser mais complicado. Eu própria, há 1 ano e meio, mais ou menos atrás, agosto do ano passado, levei o meu primeiro não de uma empresa quando apresentei um projeto. E foi muito complicado para mim, porque foi uma empresa numa área que era a minha área de sonho. Quando entrei para o curso, achava que era para ali que eu queria ir, era exatamente quando eu entrei para o meu curso, eu fui focada a pensar, é do curso, para o mestrado, para ali. E no primeiro ano surgiu a oportunidade de eu apresentar um projeto meu nessa empresa e efetivamente eu sinto que também não fui recebida pelas pessoas certas, e foi algo que eu também já trabalhei muito na terapia, para entender que provavelmente isto não foi só uma questão minha, foi uma questão também das pessoas que me receberam, mas levar o meu primeiro não a nível profissional de uma empresa que eu queria tanto, que eu ambicionava tanto, e da forma que foi, porque eu cheguei lá, eu apresentei o meu trabalho e depois não obtive nunca uma resposta acerca daquele trabalho, e a pessoa que me ouviu desvalorizou tudo aquilo que eu dizia, e estava muitas vezes no telefone durante a minha apresentação e ficou de me dar um feedback. Eu fiz o acompanhamento e nunca mais tive um feedback. Foi uma experiência difícil. Foi uma experiência muito difícil, e foi mesmo muito difícil lidar com aquele não. Eu posso lhe dizer que eu estive pelo menos 6 meses sem saber o que fazer, e agora o que é que eu vou fazer, o que é que vai ser? De certa forma desmoronou-te, não é? Desmoronou-me muito, e eu andei ali bastante tempo sem saber aquilo que queria fazer efetivamente. E agora o que é que eu vou fazer? E será que é aquele mestrado na mesma? Será que é aquela pós-graduação? Será que é para ali que eu quero ir? Será que é nesta área que eu quero trabalhar? Será que não é melhor não pensar noutras coisas? E custou muito ouvir aquele não. E foi mesmo muito difícil lidar com aquele não e entender que o mundo não estava a acabar ali, que a minha carreira profissional não estava a acabar ali. Eu tinha 18 anos, não estava ali a acabar. Exatamente. Isso, eu acho que essa tua experiência deve ter tido muito efeito em ti. Repara, este tipo de experiências também, tu de certeza cresceste muito com isso, percebes? Começaste a ponderar, começaste a pensar, isso levou-te a pensar. Levou-me a pensar noutros caminhos também. E também levou-te também alguma digamos que, auto-observação. Tipo, afinal, o que é que eu quero efetivamente? Será que é mesmo que é isto? Será que eu estou assim tão permeável à opinião dos outros? Se calhar aí, da forma como disseste, quem te atendeu de facto também não estava, foi mais sobre elas ou eles. Foi mais sobre a pessoa em si, sobretudo a pessoa assustou-me um bocado acerca da instituição em si, começou a dizer, porque trabalhar aqui é muito complicado, tens de ter muito arcabouço, tens de... Não percebo para quem estava a começar, não é? Sim, e depois começou-me a dizer o percurso profissional dela todo aquilo levou ali, e ela está numa área que nem sequer era a área de formação dela, tipo, completamente diferente, e aquilo acabou por me desmoralizar um bocadinho, e eu nunca ter tido um feedback real acerca do meu trabalho também acabou por me deixar mais insegura em relação àquilo que... A ti própria, não é? Aquilo que tu gostas. Sim, aquilo que eu gostava, que era uma área... Ainda é uma área que eu ambiciono, e não é por se fechar aquela porta que... Pronto, que acabou o mundo e que não posso procurar outra instituição na mesma área, mas lá está, para mim foi muito difícil perceber isto, porque eu acho que na nossa geração, tipo, lidar com nãos
é mesmo muito difícil, lá está, pela comparação, por tudo aquilo que temos abordado. E não sei se tem algum conselho. E tu tocas aqui numa opinião importante, que é até que ponto aquilo que os outros vão dizer de mim me vai afetar. Sim. Não é? A opinião dos outros é muito importante para mim. Isto também tem de ser trabalhado. É importante que em alguns momentos pode ser importante. É importante, tem a sua importância, não é possível negar isso. Mas isto também tem que ter limites. Sinto que hoje em dia a ansiedade é vista como algo cada vez mais... Parece que toda a gente tem ansiedade, toda a gente tende a dizer, sou ansiosa, sofro de ansiedade. Esse é o preço a pagar por tanta pressão. É o preço a pagar. É a ansiedade, os ataques de pânico, não é? Que depois acabam por surgir, porque esta necessidade de autocontrole de tudo aquilo que sinto, de tudo que eu sou, que eu tenho que mostrar algo que não está em mim, porque eu não estou sempre bem. Não estar bem, é importante não estar bem. É sinal que vamos crescer. Nós para estarmos contentes e felizes, também temos que sentir a tristeza. A tristeza faz-nos crescer, faz-nos perceber o que é que está mal, pensar. Ora, se nós fugimos, se nós regulamos as nossas emoções, fugindo delas, que esta é a forma de que nós utilizamos, na maior parte das vezes, para regular as emoções, uma regulação emocional feita por fuga à emoção, não vai resultar. Exatamente. Portanto, depois o corpo chega a um ponto que já não aguenta mais e surgem essas explosões de ansiedade, altamente perturbadoras e com consequências muito complicadas, que depois já é muito mais difícil intervir a esse nível. Lá está. Eu sinto que já tive também muitas amizades que acabaram muito por causa disso, porque por essa questão de as pessoas hoje em dia preferem fugir às emoções do que falar sobre elas. Sim, exatamente. É difícil. É mesmo muito complicado. Mas ainda voltando à questão da ansiedade, como é que hoje em dia as pessoas conseguem distinguir a ansiedade normal da ansiedade patológica, perturbadora, não é? Que causa dano. Sim, que causa dano. É mesmo essa a diferença, sabes? A ansiedade é uma coisa perfeitamente normal, é uma emoção que nos impele para a vida. A ansiedade é importante para te defender até dos perigos. Se não tiveres ansiedade, não foges do carro para cima de ti. Claro. Portanto, isso e mesmo até pela evolução das espécies, a ansiedade foi sempre absolutamente necessária à sobrevivência. Agora, quando é que ela começa a ser um problema? Quando ela começa a perturbar a minha vida, quando ela começa a ser, a paralisar-me, quando eu tenho medo de fazer isto, tenho medo de fazer aquilo, quando percebo, a pessoa já não consegue funcionar. Sim. Isola-se, já não vai com os amigos, tem medo de ter uma crise de ansiedade. Portanto, quando isto começa a perturbar o meu funcionamento, é um sinal de alerta, já é mais que alerta, é procurar ajuda. A minha sinal de alerta foi um bocadinho por aí. Foi um bocadinho por aí? Sim, foi um bocadinho por aí, foi um bocadinho por aí, foi o facto de não quero sair porque pode disputar algum stress e não saber lidar com aquilo na frente de outras pessoas. E há pessoas que condicionam muito as suas próprias vidas por causa disto, por exemplo, sei lá, imagina, não sei se tens algum caso desses, por exemplo, as pessoas vão ao restaurante com os amigos, mas ficam perto da saída, da porta, ou da casa de banho, para quando se sentirem mal, para ter um ponto de fuga. Isso é muito interessante, nunca tinha pensado nisso, nessa perspectiva. Isto acontece muito, a pessoa está constantemente com medo de acontecer alguma coisa, portanto, ou seja, está a controlar o que sente. E isto é o pior que pode acontecer. Olha, Celeste, tenho que lhe agradecer muito por esta conversa. Foi muito agradável estar aqui Bruna, consigo. eu é que te agradeço. Obrigada. Olha, foi muito interessante, gostei muito da tua perspectiva. Acho que estás num caminho de amadurecimento que é muito importante. E até uma próxima. Que te corra tudo bem. Obrigada.